Seção 3. Das inscrições. Subseção 1. Do segurado. Artigo 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no RGPS, por meio da comprovação dos dados pessoais, da seguinte forma. Inciso 1. Empregado, pelo empregador, por meio da formalização do contrato de trabalho e, a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, social, instituído pelo Decreto número 8.373, de 11 de dezembro de 2014, ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio do registro contratual eletrônico realizado nesse sistema. Inciso 2. Trabalhador avulso, pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador portuário, ou no sindicato. No caso de trabalhador não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do E-Social, ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio do cadastramento e do registro eletrônico realizado nesse sistema. Inciso 3. Empregado doméstico, pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico realizado no E-Social. Inciso 4. Contribuinte individual. A por ato próprio, por meio do cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, hipótese em que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada. B. Pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, se ainda não inscritos no RGPS, e C. Pelo MEI por meio do sítio eletrônico do Portal do Empreendedor. Inciso 5. Segurado especial preferencialmente, pelo titular do grupo familiar que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7 do caput do artigo 9º, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, observado o disposto no artigo 19d, e inciso 6. Segurado facultativo por ato próprio, por meio do cadastramento de informações pessoais que permitam a sua identificação, desde que não exerça atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos. Parágrafo 3º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Parágrafo 4º revogado. Parágrafo 5º. Presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 5º, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, poderá ser atribuído o número de inscrição do trabalhador, NIT, especificamente para fins de requerimento do benefício previdenciário. Parágrafo 5b. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e nem de segurado facultativo. Parágrafo 6º. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS, a qualquer tempo para fins de atualização cadastral, inclusive para concessão de benefício. Parágrafo 7º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu grupo familiar e conterá, além das informações pessoais. Inciso 1. A identificação da propriedade em que é desenvolvida a atividade e a informação de a que título ela é ocupada. Inciso 2. A informação sobre a residência ou não do segurado na propriedade em que é desenvolvida a atividade, e em caso negativo, sobre o município onde reside e. Inciso 3. Quando for o caso, a identificação e a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Parágrafo 8º. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 9º. A identificação do trabalhador no Cadastro Nacional de Informações Sociais, NIS, poderá ser feita. Inciso 1. Pelo NIT, único, pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional. Ou, inciso 2. Pelo Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Parágrafo 10.
ao segurado cadastrado no Programa de Integração Social (PIS), no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) ou no Número de Identificação Social (NIS), não caberá novo cadastramento. Artigo 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Parágrafo 1º. O segurado poderá solicitar, a qualquer tempo, a inclusão, a exclusão, a ratificação ou a retificação de suas informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no artigo 142, observado o disposto nos artigo 19b e artigo 19c. Parágrafo 2º. Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade, na forma prevista no artigo 19b. Parágrafo 3º. Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados. Inciso 1. Relativos à data de início de vínculo empregatício, após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da admissão do segurado. Inciso 2. Relativos à remuneração de trabalhador avulso ou contribuinte individual que preste serviços à empresa ou equiparado, após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço pelo segurado, ou A. Revogado. B. Revogado. Inciso 3. Relativos à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância ao disposto em lei. Parágrafo 4º. A extemporaneidade de que trata o parágrafo 3º poderá ser desconsiderada depois de decorrido o prazo de 1 ano, contado da data de inserção das informações relativas a vínculos e remunerações, conforme critérios definidos pelo INSS. Incisos 1 a 3 revogados. Parágrafo 5º. Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá reduzir ou ampliar os prazos previstos nos parágrafo 3º e parágrafo 4º. Parágrafo 6º. O INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, GIP, ou do instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada, e para o recebimento de informações relativas a situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério estabelecido em lei. Parágrafo 7º. Para os fins de que trata os parágrafos 2º a 6º, o INSS e a data prévia adotarão as providências necessárias para que as informações constantes do CNIS sujeitas à comprovação sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Parágrafo 8º. Para o exercício de suas competências, o INSS terá acesso às informações do segurado relativas aos períodos em que tenha sido registrada deficiência leve, moderada ou grave, identificada em decorrência de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, para fins de reconhecimento e manutenção de direitos. Parágrafo 9º. Constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social para fins de verificação das situações previstas neste regulamento que impactem no reconhecimento de direitos e na concessão e no pagamento de benefícios pelo RGPS. Parágrafo 10º. O empregado com contrato de trabalho intermitente terá identificação específica e instrumento de prestação de informações à Previdência Social, de forma a permitir a identificação dos períodos de prestação serviços e dos períodos de inatividade. Parágrafo 11º. A partir da obrigatoriedade do uso do E-Social ou do sistema que venha a substituí-lo, será observado para o segurado. Inciso 1. Empregado e empregado doméstico. Os registros eletrônicos gerados pelo E-Social equivalerão às anotações relativas ao contrato de trabalho, definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que serão incorporados ao CNIS e à Carteira de Trabalho Digital. Inciso 2.
trabalhador avulso. Os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações relativas ao registro e às remunerações do trabalhador avulso portuário previstas no inciso 2 do caput do artigo 32 e no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei nº 12.815, de 2013, e aquelas relativas ao trabalhador avulso não portuário previstas no artigo 4º da Lei nº 12.023, de 2009, que serão incorporados ao CNIS. Inciso 3. Contribuinte individual que preste serviços conforme o disposto no parágrafo 20 do artigo 216. Os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração na forma prevista no parágrafo 21 do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS. E, inciso 4. Contribuinte individual que preste serviços à empresa ou equiparado a partir de abril de 2003, conforme o disposto no artigo 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003. Os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração e do desconto feito a título de contribuição previdenciária, conforme previsto no inciso 12 do caput do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS. Parágrafo 12. Os recolhimentos efetuados na época apropriada constantes do CNIS serão reconhecidos automaticamente, observados a contribuição mínima mensal e o disposto no artigo 19, é dispensada a comprovação do exercício da atividade. Artigo 19, letra A. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social. Artigo 19, letra B. Na hipótese de não constarem do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvidas sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio da apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que tiver sido prestada a atividade. Parágrafo 1º. Além dos dados constantes do CNIS a que se refere o artigo 19, observada a forma de filiação do trabalhador ao RGPS, os seguintes documentos serão considerados para fins de comprovação do tempo de contribuição de que trata o caput, desde que contemporâneos aos fatos a serem comprovados. 1. Carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social. 2. Contrato individual de trabalho. 3. Contrato de trabalho por pequeno prazo na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 14-A da Lei nº 5.889, de 1973. 4. Carteira de férias. 5. Carteira sanitária. 6. Caderneta de matrícula. 7. Caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensões. 8. Caderneta de inscrição pessoal visada. A. Pela Capitania dos Portos. B. Pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, ou C. Pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas. 9. Declaração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. 10. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada de documento que prove o exercício da atividade. 11. Contrato social acompanhado de seu destrato, e quando for o caso, ata de Assembleia Geral e registro de empresário. 12. Certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra que agrupe trabalhadores avulsos. 13. Extrato de recolhimento do FGTS. E 14. Recibos de pagamento. Parágrafo 2º. Os documentos necessários à atualização do CNIS e à análise de requerimentos de benefícios e serviços poderão ser apresentados em cópia simples, em meio físico ou eletrônico dispensada a sua autenticação, exceto nas hipóteses em que haja previsão legal expressa e de dúvida fundada quanto à autenticidade ou à integridade do documento, ressalvada a possibilidade de o INSS exigir, a qualquer tempo, os documentos originais para fins do disposto no artigo 179, situação em que o responsável pela apresentação das cópias ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
Parágrafo 3º. Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a comprovação de atividade, vínculo ou remunerações, estes poderão ser corroborados por pesquisa, na forma prevista no parágrafo 5º, ou justificação administrativa conforme o caso. Parágrafo 4º. Na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitos declaração do empregador ou de seu preposto, atestado de empresa ainda existente ou certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos no caput, desde que extraídos de registros existentes que serão confirmados pelo INSS na forma prevista no parágrafo 5º, exceto se fornecidas por órgão público. Parágrafo 5º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS as informações e os registros de que dispuser, relativamente assegurado a seu serviço e previamente identificado, para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS e para inclusão, exclusão, ratificação ou retificação das informações constantes do CNIS, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício. Parágrafo 6º. Somente serão exigidos certidões ou documentos expedidos por órgãos públicos quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. Parágrafo 7º. Serão realizados exclusivamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia os acertos de: Inciso 1. Inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da guia da Previdência Social ou do documento que venha a substituí-la. Inciso 2. Transferência de contribuição com identificador de pessoa jurídica ou equiparada para o CNIS. E, inciso 3. Inclusão da contribuição liquidada por meio de parcelamento. Artigo 19, letra C. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tem havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros. O período 1. De contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência Social. 2. Em que a segurada tenha recebido salário maternidade. 3. De licença remunerada desde que tenha havido desconto de contribuições. 4. Em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições. 5. De atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que tenha sido indenizado conforme o disposto no artigo 122. 6. De atividade na condição de empregador rural, desde que tenha havido contribuição na forma prevista na Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, e indenização do período anterior, conforme o disposto no artigo 122. 7. De exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição na época apropriada e este não tenha sido contado para fins de aposentadoria por outro regime de previdência social. 8. De licença, afastamento ou inatividade sem remuneração do segurado empregado, inclusive o doméstico e o intermitente, desde que tenha havido contribuição na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 11 e 9. Em que o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo tenham contribuído na forma prevista no artigo 199-A, observado o disposto em seu parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, na forma do disposto no inciso 2 do caput do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto para efeito de carência. Parágrafo 2º. As competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Parágrafo 3º. Na hipótese de o débito ser objeto de parcelamento, o período correspondente ao parcelamento somente será computado para fins de concessão de benefício no RGPS e de emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca após a comprovação da quitação dos valores devidos. Artigo 19, letra D. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS,
observado o disposto nos parágrafo 7º e parágrafo 8º do artigo 18, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput preverá a manutenção e atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. Parágrafo 2º. A manutenção e a atualização de que trata o parágrafo 1º ocorrerão por meio da apresentação pelo segurado especial, de declaração anual ou de documento equivalente, conforme definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto neste artigo não poderá acarretar ônus para o segurado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, verificará a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos do disposto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, de modo a considerar, dentre outras informações, aquelas constantes do CNIS. Parágrafo 5º. A atualização anual de que trata o parágrafo 1º será feita pelo segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. Parágrafo 6º. É vedada a atualização anual de que trata o parágrafo 1º decorrido o prazo de 5 anos, contado da data a que se refere o parágrafo 5º. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 6º, o segurado especial somente poderá computar o período de trabalho rural se efetuados na época apropriada à comercialização da produção e o recolhimento da contribuição, prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212, de 1991. Parágrafo 8º. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o caput para fins de comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial e do seu grupo familiar. Parágrafo 9º. A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente por meio das informações constantes do cadastro a que se refere o caput, observado o disposto no parágrafo 18. Parágrafo 10. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no artigo 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, observado o seguinte. Inciso 1. A autodeclaração será feita por meio do preenchimento de formulários que serão disponibilizados pelo INSS. Inciso 2. A ratificação da autodeclaração será realizada por meio de informações obtidas das bases de dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de outras bases de dados a que o INSS tiver acesso. E, inciso 3. As informações obtidas por meio de consultas às bases de dados governamentais que forem consideradas insuficientes para o reconhecimento do exercício da atividade rural alegada poderão ser complementadas por prova documental contemporânea ao período informado. Parágrafo 11. Complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 10 e ao cadastro de que trata o caput, a comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros: 1. Contrato de arrendamento de parceria ou de comodato rural. 2. Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei nº 12.188 de 2010, ou pelo documento que venha a substituí-la. 3. Bloco de notas do produtor rural. 4. Documentos fiscais de entrada de mercadorias de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 1991, emitidos pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. 5. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante.
6. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização de produção rural. 7. Cópia da Declaração de Imposto sobre a Renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou 8. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Parágrafo 12. Sempre que o tipo de outorga informado na autodeclaração de que trata parágrafo 10 for de parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário ou de outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. Parágrafo 13. A condição de segurado especial dos índios será comprovada por meio de certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio FUNAI que 1. Conterá a identificação da entidade e de seu emitente, com a indicação do mandato se for o caso. 2. Será fornecida em 2 vias em papel timbrado, com numeração sequencial controlada e ininterrupta. 3. Conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. 4. Consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. 5. Não conterá informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, exceto se baseada em documento que constitua prova material do exercício dessa atividade e 6. Consignará os dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Parágrafo 14. A homologação a que se refere o parágrafo 13 se restringirá às informações relativas à atividade rural e deverá atender aos seguintes critérios. 1. Conterá a identificação do órgão e do emitente da declaração. 2. Conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. 3. Consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social e 4. Consignará dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Parágrafo 15. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o caput poderá ser efetuado, atualizado e corrigido sem prejuízo do prazo de que trata o parágrafo 9º e das regras permanentes estabelecidas nos parágrafo 5º e parágrafo 6º. Parágrafo 16. Na hipótese de haver divergência de informações entre o cadastro de que trata o caput e as demais bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no parágrafo 11. Parágrafo 17. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial e, quando for o caso, para deixar de reconhecer o segurado nessa condição. Parágrafo 18. O prazo a que se refere o parágrafo 9º será prorrogado até que 50% dos segurados especiais, apurados conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estejam inseridos no Sistema de Cadastro dos Segurados Especiais de que trata o caput. Parágrafo 19. O fim da prorrogação a que se refere o parágrafo 18 será definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Artigo 19, letra E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, ao segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado. 1. Complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido. 2.
Utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo. Ou 3. Agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo. Parágrafo 2º. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no parágrafo 1º poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. Parágrafo 3º. A complementação de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no artigo 35 da Lei nº 8.212, de 1991. Parágrafo 4º. Os ajustes de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no artigo 181, em conformidade com o disposto nos parágrafo 27, a ao parágrafo 27d do artigo 216. Parágrafo 5º. A efetivação do ajuste previsto no inciso 3 do parágrafo 1º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido em todo ou em parte para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Parágrafo 6º. Para complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no parágrafo 5º, será observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 7º. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no parágrafo 4º. Artigo 19, letra F. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimentos e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de o interessado ou seu representante juntar ao requerimento toda a documentação útil à comprovação do direito, principalmente em relação aos fatos que não constem da base de dados da Previdência Social. Artigo 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no parágrafo 2º, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Parágrafo 2º. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até 2 meses no período de 1 ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio de identificação específica. Parágrafo 3º. O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário, nos termos do disposto na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não geram filiação obrigatória ao RGPS. Artigo 21. Revogado. Subseção 2. Do dependente. Artigo 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. 1. Para os dependentes preferenciais. A. Cônjuge e filhos, certidões de casamento e de nascimento. B. Companheira ou companheiro, documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito se for o caso e C. Equiparado a filho, certidão judicial de tutela e, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 16. 2. Pais, certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos e 3. Irmão, certidão de nascimento. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º revogado.
Parágrafo 3º. Para comprovação do vínculo e da dependência econômica conforme o caso deverão ser apresentados, no mínimo, 2 documentos. Observado o disposto nos parágrafo 6º e parágrafo 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos, dentre outros: 1. Certidão de nascimento de filho havido em comum. 2. Certidão de casamento religioso. 3. Declaração do imposto de renda do segurado em que conste o interessado como seu dependente. 4. Disposições testamentárias. 5. Revogado. 6. Declaração especial feita perante tabelião. 7. Prova de mesmo domicílio. 8. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. 9. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. 10. Conta bancária conjunta. 11. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado. 12. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. 13. Apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária. 14. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável. 15. Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente. 16. Declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos, ou 17. Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. Parágrafo 4º. O fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao Instituto Nacional do Seguro Social, com as provas cabíveis. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Somente será exigida a certidão judicial de adoção quando esta for anterior a 14 de outubro de 1990, data da vigência da Lei nº 8.069, de 1990. Parágrafo 7º e 8º. Revogados. Parágrafo 9º. No caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada por meio de exame médico-pericial a cargo da Perícia Médica Federal e a deficiência, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 10º. O dependente menor de 21 anos de idade apresentará declaração para atestar a não ocorrência das hipóteses previstas no inciso 3 do caput do artigo 17. Parágrafo 11. Revogado. Parágrafo 12. Os dependentes excluídos de tal condição em razão de lei têm suas inscrições tornadas nulas de pleno direito. Parágrafo 13. No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado. Parágrafo 14. Caso o dependente só possua um dos documentos a que se refere o parágrafo 3º produzido em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão, a comprovação de vínculo ou de dependência econômica para esse período poderá ser suprida por justificação administrativa, processada na forma prevista nos artigos 142 ao artigo 151. Artigo 23. Revogado. Artigo 24. Os pais ou irmãos deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada perante o Instituto Nacional do Seguro Social.